A palavra é uma advertência advertências à igreja e propósitos bíblicos para 2014. Por que eu coloquei? Eu peguei 7 advertências bíblicas e transformei essas advertências em propósitos. Ou seja, ao mesmo tempo que a Bíblia nos exorta, ela estabelece alvos através dessa exortação. Ela transforma essas advertências em propósitos para a vida do crente. E eu fui pesquisando, lendo, entrando no texto e fui me abençoando. Impressionante, irmãos, é que quando a gente prepara um estudo, como Deus fala primeiramente ao coração da gente, não é, Edson? Deus foi me tratando assim, aqui, rapaz, essa área aqui, você dá uma acertada nisso aqui. E eu falei, Senhor, como é bom poder abrir este livro e chorar sobre ele. Uma vez eu falei em uma ministração em Nova Almeida, uma irmã disse que ela nunca esqueceu, ela falou, crente que não tem as páginas da Bíblia molhadas por lágrimas, não recebeu porção do Senhor. Quer dizer, irmão, toda vez que eu ler a Bíblia eu tenho que chorar? Mas não é difícil chorar. Não estou falando que você tem que chorar. Quando eu digo lágrimas, eu estou falando, seu coração é tocado, sua alma é tocada. E o Espírito fala assim, conserta esta área da sua vida. Eu já estou te ensinando. Precisa um profeta vir lá do Rio Grande do Sul, precisa um profeta vir do Rio Grande do Norte para falar uma coisa que é óbvio, que eu estou instruindo você desde o princípio. Então a palavra que eu tenho para os irmãos é uma palavra presbiterial, é uma palavra de um irmão em Cristo. E eu falo isso, irmãos, para os irmãos com muito amor, porque eu cresci no meio de vocês. Eu não fui um caminhão de banana que veio de fora para ser pastor aqui, presbítero aqui, obreiro aqui, não. Eu nasci, eu cresci no meio de vocês. Eu aprendi, eu fui cuidado por vocês. E hoje eu posso cuidar de muitos irmãos porque eu fui cuidado. Eu fui amado. E sou amado. Então, a minha fala é fora de qualquer outro propósito a não ser ver os irmãos sendo edificados em Jesus. Amém? Então, abre a sua Bíblia aí, nossa primeira advertência. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O que está escrito aí, irmãos? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos repetir? Vamos falar juntos? Aquele que, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Está saindo no telão aí? Graças a Deus. Isso é bom. Então vai dando instrução, irmão. A palavra mesmo vai dando instrução para quem não está com a sua Bíblia aqui, né? Vocês já ouviram muita gente, vocês já ouviram na boca de algum irmão falar, gente, estou sabendo que fulano caiu, estava tão bem, e nos deixou, fulano já não está mais reunido conosco. Quantas reuniões nossas aqui da liderança, ou de irmãos de cargo, a gente fica se perguntando, onde estará fulano nesta hora? Mas ele subia conosco para as celebrações, ele adorava a Deus conosco, se mostrava tão firme, tão estável, tão maduro, mas a gente não estava percebendo que alguma coisa acontecia no íntimo daquele irmão, que levou a uma ruína, a uma queda. Veja que a Bíblia nos adverte, aquele, pois, a Bíblia não diz aquele que está em pé, ela diz aquele que pensa.
É uma ilusão, irmão. Eu tenho pena do sujeito que se acha muito firme, muito bam no mundo espiritual. Mas eu glorifico a Deus por aquele que diz: olha, estou em pé pela misericórdia do Senhor, porque Ele me sustenta. Porque não existe na igreja super crente, irmãos. Existe um super Deus, um super Espírito, que neste momento nos ajuda nas nossas fraquezas, que neste momento está intercedendo diante do Pai por nós. Está aqui os pedidos, ó. O Espírito conhece a sua necessidade, Ele conhece, intercedendo por nós. Eu tento imaginar que gemidos inexprimíveis são esses que o Espírito clama por nós, irmãos. É isso. Isso é muito forte. Mas fulano caiu, ciclano deixou a igreja. Todos conhecemos alguém que não se cuidou e caiu. A Bíblia adverte, irmãos. Vocês podem anotar aí, não vai dar para a gente ler todos os textos. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, que chegaria, o Paulo advertindo o seu filho na fé, Timóteo, Paulo: olha, Timóteo, em tempos posteriores, Timóteo, vai chegar um tempo na história, em que os homens, em que muitos se afastarão da fé. Então isso está previsto nas Escrituras. Tem gente que vai escorregar, tem gente que vai se afastar da fé. Isso chama-se apostasia. Ele desanima, ele desce do barco. Cansei disso. Estou cansado dessa história de igreja. Cuidado, porque se existe uma insatisfação no seu coração em relação ao povo de Deus, à igreja de Deus, pode ser prenúncio de que você está querendo descer do barco. Se segura aí, porque tem muita coisa do Senhor para o seu coração. Ele diz: em tempos posteriores muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E lá no texto, quando a palavra diz espíritos enganadores, essa palavra enganadores, na verdade, lá é espíritos desviadores. São espíritos malignos que estão ali, estão a serviço de Satanás para colar no crente. Uma vez eu ouvi o irmão Ulisses pregando, ele disse assim: tem um tipo de demônio que é terrível. Ele falando desses demônios que acontecem aí, que se manifestam. Um homem acostumado a lidar com essa libertação, ele dizendo: tranca-ruas, caveiro, não sei o que vai se manifestando aí. Isso é ficha pequena, ele falando, hein? Diante dos demônios que são destacados pelo inferno para perturbar a vida de um pregador do Evangelho. Esse é barra pesada. Porque ele sabe que se ele derrubar um, ele vai afetar muita gente, ele vai prejudicar muita gente. Então ele fala: os irmãos, tenham cuidado com os espíritos enganadores, espíritos desviadores, aqueles que nos tiram do foco. E um grande desvio começa com um pequeno desvio. Se você se desviar do seu objetivo aqui em 1 grau, lá na frente você terá um desvio enorme daquilo que você projetou para você, e você não vai atingir o alvo. Então, irmãos, existem espíritos que estão a serviço do mal para desviar os crentes. A Bíblia fala também de doutrina de demônios. Está no mesmo texto, né? Ou seja, eu vou falar da questão da doutrina, da sã doutrina. Aquilo que não for doutrina bíblica, aquilo que não é sã doutrina, aquilo que não for puro, aquilo que não for doutrina pura, não corrompida, é doutrina de demônio e pode levar você ao desvio. A sã doutrina, ela cura, ela restaura, né? E é por isso que nós vamos falar nela depois. Não se engane, irmãos, a turma gosta muito de festa, gosta muito de louvor, gosta muito de sei lá, de eventos.
Mas quando você fala em ensino bíblico, as pessoas desanimam. Só o que mantém você firme não é a poesia de uma música. O que mantém você firme, meu irmão, não é o fato de você participar de muitos eventos da igreja. O que mantém você firme é a sã doutrina, é a palavra de Deus, é o livro. Este é o livro que me mantém vivo, respirando, é a Bíblia. E diz aqui em Mateus 24, 44: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veja que interessante, o texto que nós lemos, 1 Coríntios 10, diz: cuide-se. E eu fui tentar entender qual é o sentido dessa palavra original. E estava lá, blepo, que quer dizer olhar, observar. Então o texto diz: quem pensa estar de pé, olhe bem, observe bem se você está realmente firme, onde você está pisando, sobre qual firmamento você está pisando, porque pode ser falso, pode não ser rocha firme, pode ser moledo, pode ser pedra podre, rocha podre, vai sofrer erosão, vai desmoronar. Mas quem está firmado na rocha firme, na sã doutrina, que não foi corrompida por interpretação humana, este sim está firmado na rocha. E aí ele vai ver 1000 caindo ao lado dele, 10.000 à direita dele, e ele não será atingido. Blepo, perceba, olha. Não é à toa que Jesus falou: vigiai e orai. Primeiro você tem que estar em estado de vigilância. O crente é igual suricato. Você já viu o suricato? Eu fico encantado com a figura do suricato. Bichinho com o pezinho fica assim. Quando aparece uma águia, irmãos, é uma velocidade. E eles se abrigam de novo debaixo das asas do Altíssimo. Crente, o único lugar seguro para ele é a sombra do Altíssimo. É o único lugar seguro. Não se escolhe em homem não, hein? Não se escolhe em doutrina humana não, hein? Não se escolhe em profecia humana não, hein? Se escolhe a sombra do Altíssimo. Descanse à sombra do Onipotente. É preciso estar atento. Por que podemos cair? Primeiro, por descuido. Você não blepou. Essa palavra não existe não, tá? Você não cuidou, não se cuidou, não cuidou daquelas coisas que estavam acontecendo com você. Por exemplo, eu gosto muito de falar aqui a questão da relação com o sexo oposto. Não dá para brincar nessa área, irmãos. Não dá para brincar nessa área. Assim como não dá para brincar com o dinheiro ali. Assim como não dá para brincar com a mentira. Mentira. Então, se você percebe na sua vida que algumas áreas do seu caráter, da sua vida, precisam ser tratadas, que tem alguma coisa errada no seu caminhar, se há algum caminho de serpente na sua vida, que a serpente já não anda reta, ela anda. Se não há retidão, fica ligado, porque isso aí pode levar você à ruína. Falta de cuidado, não olhar, não ficar atento, não vigiar. Gente que anda muito na fronteira do território inimigo,
Eu gosto muito dessa expressão. Talvez porque a gente não vive num país muito grande, você para lá, para cá, sem problema. Mas eu li um livro uma vez sobre o relato naquela guerra, um texto de um livro, naquela guerra na Bósnia, onde alguém dizia do perigo que era brincar ou ficar na fronteira com o inimigo. O soldado do inimigo está passando do outro lado da fronteira ali. E você está de bobeira aqui, dando bobeira, achando que o diabo não está vendo você ali. Ele fala, primeiro descuido dele, eu arrasto ele para o lado de cá. Tem gente que vai, tem gente que dá um pulinho lá para experimentar como é que é o lance lá fora. Falei para vocês uma vez, eu estava numa festa de jovens, adolescentes na minha escola, e a festa bombava, aquela meninada toda travestida, cheia de não sei o quê, e eu ali vendo aquilo tudo, e conhecendo, porque são meus alunos, eu sabia da condição da alma deles, eu sabia do sofrimento de muitos deles, eu sabia que aquilo ali era só passageiro, e quando passasse aquela festa, eles voltariam a viver o tempo, o semblante de ruína, de sofrimento, de dor. Eu sei que eles estavam vazios ali, e eu ali, sentado, toda hora, avião. Eu falei, meu Deus, os jovens do mundo procurando o professor para abrir o coração, para falar o quanto eles estão sofrendo com essa experiência do mundo. E tantas vezes eu vejo moços crentes querendo experimentar o mundo, não sabem o que é o lado de lá da fronteira. É tenebroso. Então, cuidado, vigia. Outro fator que leva você a cair: negligência, desprezo, desleixo com a verdade, com as escrituras, apatia com a palavra. Você ouve que hoje uma palavra dessa, amanhã você desconsidera, você negligencia. Estou cansado de tanto ver essas mesmas coisas. O interessante, Adelson, é que são essas mesmas coisas que a gente ouve todo dia. São estas pequenas coisas que nos levam a cair. Agora, eu não estou falando nem da consequência da queda, do sofrimento que a queda traz, porque é muito sofrimento. Irmãos, eu nunca vou falar para vocês que eu fui ex alguma coisa. Nunca vou poder falar para vocês que eu cresci no meio de vocês. Eu cresci seguro com vocês. Quando eu pensava, eu vou dar uma escapulidinha aqui, tinha sempre tinha irmãos que andavam com um lacinho aqui assim, ó. O que o irmão Júnior está fazendo ali perto daquele murinho ali? Está querendo escapulir, né? E eu estou assim, achando que eu estou numa boa, daqui a pouquinho. Volta aqui, sujeito. Voltinha. Põe esse rabo na cadeira para me ouvir aqui agora. E vinha a correção. E uma coisa, irmão, eu tinha medo. Eu obedeci aos irmãos, porque eu tinha medo do que eles falavam comigo. Eu vou te pegar pesado, Vanessa? Vou pegar pesado? Pegar pesado. Então eu tinha irmãos que punham os olhos no meu queixo, me traziam de volta à posição que eu precisava. Eu tinha preocupação em respeitar esses irmãos. Quando a gente negligencia a direção, a disciplina, a gente pode cair. E por fim você pode cair por desobediência. A desobediência, irmãos, é uma atitude deliberada contra Deus. Não existe desobediência assim, instintiva. Você maquina no seu coração, que você decide no coração que você não vai obedecer. Eu lembro que a Elisa, quando era pequenininha, ela ficava sentada e falou assim: filha, não sei, ela ficava em pé na cultura, falava assim: senta, ela ficava de pé. Eu falei: então tá, fica em pé. Ela sentava. Tem criança que tem. Vocês viram criança fazer isso? Já viram? Faz assim.
Levanta as mãos. Eu falo, o que essa neguinha está querendo? Mas a gente, né, criancinha, que filhinha linda, que beijinho. Que até eu dizia, linda, um beijinho do papai. Bom, depois ela aprendeu que em cima da estante tinha uma varinha. E elas lembram até onde aquela varinha? Estava lá em cima. Quebrou copo, fez travessura, brincadeira de criança. Não, tiro de letra. Agora, rebeldia. A escrutista é ligada ao coração da criança. A mãe que não corrigiu, o pai que não corrigir, vai ser envergonhado publicamente por esse molequinho. Eu já vi mãe ficar vermelha. Eu falei, calma, resolve aí o problema. Então é uma decisão do coração. Você decide não obedecer. E aí as consequências são traumáticas. Por descuido, por negligência ou por desobediência, muitos estão caindo. Olha, eu tenho que estabelecer como um propósito para mim, em 2014, estar de pé. Quantos aqui querem continuar de pé? Quantos aqui querem permanecer de pé? Só que tem aqueles que pensam estar de pé e não estão. Então, querido, examine-se a você mesmo. Examine-se. Cuide-se. Por mais que um presbítero, que o irmão de cargo, que o pai, que a mãe esteja em cima, cuidando e tentando te ajudar, mas é você mesmo que cuida de você. É você que vai examinar você mesmo. É você que sabe o que está no seu coração. E para isso, você pode também não cair. Para isso é preciso ter atitude, tomar posição, assumir o controle da sua vida. Tem gente que anda e deixa a vida no piloto automático. Eu estava viajando no avião, estava vendo isso. No avião que levanta voo, sim, o piloto está no controle. Ele nem vai pousar sem o piloto no controle. Você tem que estar no controle. E claro, eu até prefiro dizer que você seja um copiloto. E deixe Jesus ser o piloto da sua vida. Pilotar a sua vida. Mas esteja ali na cabine com Ele. E quando a coisa estiver complicada, quando houver turbulência, né, Elisa? Cadê a Elisa? Aqui não, né? Quando houver turbulência, vira para Ele, bata a continência e fala: Senhor, agora eu preciso da tua ajuda. Mas piloto automático não. Fica no controle da sua vida, irmão. Tem muita gente torcendo para você cair, sabia? Tem muita gente aí fora doido para você tropeçar. Você tem que ser o primeiro a não querer tropeçar. Vigia, fica firme. O Senhor é contigo, né? Ser firme e constante. A Bíblia diz: inabalável na obra do Senhor. É por isso que eu quero fazer um convite a vocês. Eu estava mexendo nas minhas fotos esse dia lá em casa, vi uma imagem, uma foto minha, 18 anos, 19 anos, irmão de cargo, lá no Horto. Lembra, Nilson? Novinho, bonito, barriguinha, retinho, tanquinho, mas ó, chuchu beleza. E ali, envolvido com as coisas do reino. Aí você fala: você está contando vantagem? Não, não estou contando. Eu estou falando que um caminho seguro para você, um dos caminhos seguros, além de toda essa relação com Deus, de toda essa caminhada, conhecendo o seu Deus, tendo intimidade com o seu Deus, se quebrantando, chorando a presença dEle, tendo comunhão íntima, sozinho com Ele. Fecha a tua porta, a unção das quatro paredes. Não dá para caminhar se a gente não conhecer o Senhor. Mas no plano horizontal você tem que se envolver com a igreja.
A igreja, irmãos, a igreja é bênção de Deus para a sua vida. Nunca amaldiçoe a igreja. Nunca diga na frente do seu filho que a igreja é um problema, que aquele presbítero é um problema. Nunca diga isso ao seu filho. Cuidado. Então, qual é mesmo a primeira advertência e o primeiro propósito bíblico para 2014? Estar de pé. Estar firme de pé. Amém? Segunda advertência. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Vamos lá. Já acharam aí? O que está escrito? Tem de novo o quê? Cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha só, irmão, continua nestes deveres. Irmãos, sabe o que quer dizer deveres? Está escrito deveres aí? É dever mesmo. Eu sou professor. Eu passo o chamado dever de casa. Eu não gosto disso não. Tarefas, atividades para casa. Não faz. Aí, a gente tem um controle. Você não fez não, Breno? Não fez a tarefa, não fez o mapa. E não, pessoal. Você não tem pai e tem mãe não, menino? Tenho. Estou na Turquia, não estou aqui. E aí, menino? Vai fazer o que agora? Posso fazer aqui, professor? Não, não pode, é para fazer em casa. Tem consequências? Tem, Breno? Tem, não tem? Tem consequências. Quando Paulo diz, aplica-te nos deveres, ou seja, continua perseverando nos deveres, são deveres. A Bíblia, ela tem prescrições. Quem dá uma prescrição para você quando você vai ao médico? Ah, doutor, eu estou com uma cólica, estou sentindo dor aqui, pode ser até um infarto, né? Sabe o que vai falar? Alguns vão falar? É virose. Não é virose. Ah, doutor, eu preciso melhorar, então tá, eu vou passar um remedinho para você. Aquilo é uma prescrição médica. É bom seguir a prescrição? Eu lembro que uma vez eu liguei para a Alessandra, lembra, Alessandra, aquela dor de cabeça? Você tinha, terrível. O médico te orientou, você descobriu um médico, você falou comigo, que ele te deu a prescrição exata, não foi assim? E a dor de cabeça passou, filha? Você sonha? Foi preciso seguir uma prescrição. Não é diferente com a palavra de Deus. Viu, Samuel? Não é diferente. Aí a gente pega a receita, pega a prescrição médica. Mas aqui está assim, mas eu posso dizer que pode ser feito assim também, segundo o teólogo tal, segundo a análise aqui, fazendo uma análise aqui, uma hermenêutica aqui, uma exegese aqui, não sei o que, você começa a entrar num caminho perigoso, quando a Bíblia diz, aquele que estava mentindo, pare de mentir. Acabou, a ordem é uma só, a prescrição é essa. Porque se você continuar mentindo, você vai quebrar, cara. Você vai arrebentar seu casamento, seus filhos vão crescer mentirosos. Lá no seu trabalho, todo mundo vai saber que você é um mentiroso. Daqui a pouco você arrebentou com tudo. Acabou com a sua vida, por causa da mentira. É uma prescrição. Aquele que mente, não minta mais. Acabou. É uma prescrição. A Bíblia tem prescrições. Ninguém brinque com a sã doutrina. Porque a sã doutrina é instrução, é ensino, é prescrição. Vejam vocês, irmãos. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Então eu chego à seguinte conclusão. Primeiro, o cuidado com a doutrina produz salvação. Amém? Quem cuida da doutrina, está desenvolvendo a sua salvação. Está aperfeiçoando a sua salvação. E segundo, descuidar da doutrina pode levar os que ouvem você ao inferno. Ou você mesmo, que já pensa que está em pé.
2 Timóteo 4, 3 e 4, Paulo de novo fala de um tempo em que as pessoas, olha o que ele diz, irmãos, anota lá, o irmão pode até abrir o texto aí, 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, ele fala de um tempo em que as pessoas não suportarão mais ouvir as instruções da palavra de Deus. Elas vão ouvir, e a palavra suportarão quer dizer, elas não, na verdade a palavra seria sofrerão, né? Elas não vão aguentar, elas não vão conseguir digerir a orientação, a prescrição que é dada para ser vivida. Vai chegar um tempo que eles não vão suportar essa doutrina. Ele diz, sentirão coceiras no ouvido, e aí eu vi o sentido da palavra comichão, quer dizer, epitimia no grego, quer dizer anseio, um desconforto, porque aquilo que está sendo dito, eu coloquei aqui, o que ele ouve está em desacordo com aquilo que ele está praticando, ou com aquilo que ele gostaria de praticar. Então, a orientação que está sendo dada traz um desconforto. E eu já vivi isso diante de um médico. Ele falou comigo, ela falou comigo, olha, você vai ter que fazer isso. Eu falei, mas eu não vou fazer, porque eu não tenho tempo. E não estou fazendo. Aí acontece o que a médica fala. Aí eu vou me levantar e vou começar a fazer. Sabe o que é? Caminhar. Só isso, caminhar. Não é isso, amor? Rogério também? Caminhar. Ele falou. Ela disse, você vai ter que caminhar. Aquilo, quando a pessoa fala, quando a pessoa ministra a palavra de Deus, diz o texto bíblico, muitos vão sentir um comichão no ouvido, ou seja, um desconforto. E aí, irmãos, vão preferir dar ouvidos, não dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, que no caso do texto aí, mitos, mitologia, invencionices. Eu tenho um amigo que ele é especialista, de história, ele é especialista em mitologia grega. A mitologia grega é verdade para ele, absoluta. Mas quando eu cito a Bíblia, sabe o que ele fala? É escrito por homens. Surdo, cego. Ele não consegue ver beleza no Evangelho, porque só vê beleza no Evangelho, só vê beleza na doutrina quem é dele, quem tem o Espírito Santo. Então, examine agora você o seu ouvidinho. Quando a Bíblia diz que muitos se recusarão a ouvir, a dar ouvidos, muitos se recusarão, a palavra recusarão quer dizer, eles vão desviar o ouvido. Presta atenção nisso aqui, irmão. Literalmente vão virar de lado. Paulo está dizendo isso aí. Recusarão, desviarão os ouvidos, quer dizer, eles vão fazer de conta que não estão ouvindo. O que você falou? Para não ouvir a sã doutrina. E isso é muito sério, irmãos, porque no coração ele está dizendo, eu me recuso a ouvir o que eu estou ouvindo. Irmãos, prestem atenção no que eu estou tentando passar para vocês. Quando, uma vez que fui pregar em um local, há muitos anos atrás, eu falei sobre Zaqueu. Eu entrei um pouquinho na personalidade corrupta de Zaqueu. Quando eu estava, eu já preguei para você essa mensagem aqui uma vez. Quando eu estava saindo, quando eu estava terminando a mensagem, um homem se levantou, não
gostou. Eu senti que ele colocou um óculos escuro na cara, e mexeu para lá, mexeu para cá, e ele levantou e foi embora. Aí eu falei, mano, e você vê aquela pessoa que se levantou? A esposa dele é uma serva de Deus, uma mulher de oração e tal, mas aquele homem é um homem terrivelmente corrupto. Terrível. Aqui no lugar que a gente vive, ele não tem uma fama boa. Vai às reuniões da igreja com a esposa, ele gosta muito dela, pelo menos isso. Entrega lá a oferta dele. Quando precisa de alguma coisa, a igreja conversa com ele, consegue telha, consegue banco, consegue um monte de coisa. Mas ele está sempre andando em lugar escorregadio. Ou seja, quando eu vi essa mensagem, ele deve ter se estribuchado por dentro. Porque Deus estava falando ao coração dele, mas na verdade ele não se recusou a ouvir. Então o que eu quero falar com vocês? Quando você ouve uma instrução bíblica, não feche os seus ouvidos. Quando você ouve um pregador trazer uma mensagem, trazendo uma exortação ao seu coração, não resista à ministração. Receba aquela palavra. Rumine, vá para casa, liga para o pregador, irmão, o irmão falou isso, e eu tenho um problema nessa área, ou eu não concordei com isso. Vocês vão poder compartilhar, vocês vão poder compartilhar o texto bíblico, e Deus pode trazer uma cura para você. Não resista à prescrição médica, como eu estou resistindo à orientação do meu médico para caminhar. Não resista, acata. Eu sei que é importante. Minha esposa comprou para de casa um aparelho. Não é aquele aparelho, Luísa? Como é que é o nome daquele negócio? Eu não sei falar. É o que você fica assim. Aí meu colega falou assim: vai ficar de enfeite para pendurar a toalha, sua camisa. Mas você não vai fazer dentro de casa, você tem que sair para caminhar, você tem que ir para a academia, tem que fazer. Faz isso, Júnior, sou de educação física. Irmãos, eu comecei a fazer aquele negócio. Aquilo me esquentava os joelhos, me esquentava as canelas, aquilo me doía o corpo todo. Eu saía daí para tomar um banho e eu falava, gente, eu não vou aguentar esse negócio. Eu comecei aqui, foi diminuindo, está lá. Está lá. Desobediente. Presbítero sem vergonha. Pregando por obedecer e não faz atividade física que o médico pediu. E a médica foi muito firme nessa orientação. Mas eu estou pensando, será mesmo, irmãos? Depois desses 15 dias ao lado dessa loira, eu pensei, eu preciso me cuidar para dar conta, para viver a minha vida, para viver feliz a minha vida, com saúde. Use o bom senso. Não precisa um profeta falar para você isso, nem um sonho, Deus aparecer em visão, um sonho para você, para te dar essa instrução. Fala, obedece. Eu vou dar um jeito de resolver esse problema na minha vida física. Mas e você na vida espiritual? E o seu casamento? E a crise no casamento? Permanece? Está lá. Entra anos, sai anos, problemas no casamento continuam. Você sabe que a coisa está ficando mais difícil. Como resolver o problema? A instrução é bíblica. A Bíblia nos dá a direção acerca de todas essas coisas. Então, eu vou caminhar na direção da Bíblia. Qual é a orientação bíblica para um casamento em crise? Qual é? Qual é a orientação que Deus dá aos maridos? Para qualquer casamento, qual é? Marido fazer o quê?
Vai lá, André, ensina aí, vai lá. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Fazer um sacrifício assim. Essa semana até a louça eu lavei legal. Não sou muito chegado na cozinha. Vemos. Então eu estou feliz que eu lavei tudo. Faz um sacrifício. Dedica um tempo. Saiam juntos vocês dois. O cinema é um filme. Nós fomos ao cinema lá em Florianópolis. Ela comprou uma pipoca e falou: amor, em cima tem a pipoca salgada. À medida que você for comendo, você vai sentindo que ela vai mudando o sabor, porque embaixo eu deixei a doce. Eu falei: essa mulher está mal intencionada. Mas não é. É carinho. Vamos ficar juntos aqui comendo pipoca. E ali ela passava a fazer um carinho no rosto. E quando você vai perceber, irmão, quando você vai perceber, aquela crise vai se dissipando. Porque o problema é que vocês não estão convivendo, vocês não estão se curtindo, vocês não estão passando tempo juntos. Vocês só saem em grupo. A gente só sai no grupo familiar. Quando cai na piscina, cai 50. E aí você passa a reunião o tempo todo lá, cuidando dos irmãos, e a sua ovelhinha, primeiro você não cuida, que é a sua mulher. Aí você vê a paz da mulher, né? Esposas, sujeitar os seus maridos. Tem alguns esposos que não tem nem como não obedecer esse mandamento, né? Porque eles têm que sujeitar mesmo, porque o bicho pega pesado mesmo. Mas tem... Eu vi duas irmãs vindo aí. Não vou dizer quem é não, tá, gente? Vocês estão querendo saber, tá falando aqui não. Mas já tem esposa que tem mais dificuldade. Então vamos sujeitar esse banana? Calça frouxa? É ordenança bíblica. Deus fez o seu esposo para ser o cabeça do lar. Se você começar a dar uma de lacraia, de naja na sua casa, predadora, viúva negra, você vai perder. Aí tem os irmãos que falam assim: perdeu o marido? Deus, quem dera, Deus, tira esses. Tem irmãs que já estão orando até para Deus. Ah, tá. Houve uma irmã aqui no nosso meio. Eu sei que ela vai voltar. Chama Helena. Helena estava um dia aqui juntando umas irmãs de uma certa idade para orar. Quem lembra disso? Você lembra, Nani? Para alguns presbíteros, alguns obreiros ficarem viúvos, para eles poderem se casar. Claro que é uma baita brincadeira de Helena, né? O que Helena faz que não é com brincadeira? E aí ela falava com uma Valtinha assim, uma Alessia, se cuida, hein? Porque se uma Valtinha ficar viúvo, tem gente aí na fila. Luiz. A esposa nunca fez essa oração. Nunca fez. Né, amor? Porque ela tem um marido submisso. Ela tem um marido que é competente. Uma vez criaram o tal do MMM, Movimento dos Maridos Mandados. Tentaram criar isso aqui dentro. MMM, Movimento dos Maridos Mandados. Aí um dos líderes do movimento chegou numa reunião e falou: bom, esse é o novo líder, né? O antigo vocês não vão saber, não vou falar não. Sabará está aí? Sabará, eu não sabia disso. Aliás, irmãos, eu tenho uma do Sabará, essa eu vou contar. Eu tenho uma do Sabará no retiro de casados. Esta aí, Nani, vai se estribuchar tanto ir agora. Eu estava numa roda de anciãos assim,
só gente séria, conversando sobre questões relacionadas à vida dos casados. Sabará chega, entra no nosso meio, fica do meu lado. Isso mesmo, tal, não sei o que. Aí caiu um negócio no chão, um envelopezinho. Aí ele abaixou e falou: senhor Dorival, caiu alguma coisa do seu bolso. Lembra disso, Sabará? Irmão, quando ele pegou, que ele trouxe assim, ele falou: ah, não, Dorival, Viagra. Eu falei: Sabará, eu? Do meu bolso? Pô, meu irmão, que é isso? Eu falei: Sabará, e os irmãos ficaram me olhando assim. Eu acho que até hoje tem gente achando. Aí criaram o tal do MMM. Nós fomos numa reunião, tinha um ancião lá. Aí o irmão, quem entrava no MMM falou assim. Ele ouviu assim, falou: como é que é esse negócio? Aí o irmão contou para ele, falou para ele, explicou sério, falou: não entro nesse negócio, porque está em desacordo com a minha Bíblia. Irmãos, nós abaixamos a cabeça assim, e o irmão, um ancião, mas desceu a lenha. E eu fiquei assim: toma na cara, toma. Vai brincar com a doutrina. Vai brincar com a doutrina. Deus quer que os papéis sejam bíblicos na casa, no lar. É preciso existir os papéis. É preciso, mas tem irmãs que não permitem que seus esposos tomem decisões. E tem esposos, homens que não cuidam das suas esposas como Cristo cuida da igreja. Eu tinha uma aluna na EJA, uma negona desse tamanho assim. Ela trabalhava de pedreira, mulher. E ela dizia: professor, o que o senhor está falando é verdade. Eu chego em casa, esses homens são assim, professor. Eu chego em casa, de manhã ele xinga o café está amargo, reclama da minha comida, fala que a casa está suja, sai de casa batendo porta. Quando chega à noite em casa, professor, toma banho, coloca o calçãozinho dele, em vez de esfregando em mim. Isso numa sala de aula com 30 pessoas adultas, uma mulher desse tamanho. Eu falei: você quer o que aqui? Eu falei: mas você vira para ele assim? Vira assim mesmo: você quer o que aqui? Eu falei: aí você, é o terror, né? Você está percebendo que as coisas estão piorando. Qual é o remédio? Qual é a prescrição? Olha, Deus está te dando uma chance de provar para Ele mesmo. Você provar para Ele de que você é filha, de que você é servo, que você é serva, e que você vai caminhar dentro das instruções dEle. Deus está te dando a oportunidade de você crescer. Quando a crise do casamento chega, é a oportunidade do seu casamento melhorar. Eu já vivi situações no meu casamento que nós saímos dessa crise muito melhores. Tão melhor ficou que hoje está melhor que no início, porque soubemos colocar os momentos de crise em submissão às Escrituras. Uma coisa nunca saiu da minha cabeça: separação jamais. Mas pode acontecer. Uma parte pode romper, uma parte pode ir embora. Mas não é o ideal de Deus. Não é o projeto de Deus para você. Então, qual é a prescrição médica do seu casamento que está em crise? Está aí, é isso. As respostas estão claras e evidentes. Exige esforço? Exige sacrifício? Sim, e vou exigir muito sacrifício. Mas o remédio cura. Que Deus cure os nossos casamentos, irmãos. Uma boa coisa é essa: sai, vai passear, vai sair com sua companheira, tirem tempo juntos, compartilhem, estude a natureza do outro. Tem coisas que eu sei que o Luísa não gosta, eu não vou fazer, eu vou me poupar, vou poupá-lo desse sofrimento, e as coisas vão ficando melhor. Daqui a pouco vai melhorando mais ainda, e quando você perceber, a coisa já foi embora. Outra orientação:
que ninguém abandone a congregação. Anote aí, o terceiro, irmãos. Qual é o segundo mesmo? Que ninguém brinque ou distorça a doutrina. A doutrina é para ser vivida, porque se eu vivo a doutrina, eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou restaurado. Olha, quando Jesus diz assim, Silvia, entra no teu quarto, quando a pressão estiver grande, Silvia, é muito neto, né? Ainda bem que tem um maridão que ajuda aí, tem a mamãe que está dodói, tem os seus problemas aí. 8, Carlinhos, 8 netos, Deus abençoe, prole abençoada, mulheres férteis, essas pomeranas. Então presta atenção, quando a coisa estiver tensa, deixa um pouquinho do lado ali. Se não der para sair, está em cima de uma coxinha, está em cima de um salgadinho, Senhor. Sabe, fala assim, Senhor, assim como eu estou moldando esse salgadinho, trabalhe no coração do meu querido esposo, Senhor. Trabalhe no coração das minhas filhas. Trabalhe no meu coração. Deixa a lágrima correr, chora diante de Deus. E Ele vai te dar uma instrução. Ele vai falar, pega a palavra. Você vai para a palavra, Deus vai te dar a direção. E você vai seguir o que está na prescrição. E Deus vai te abençoar. É assim que o crente faz. Não é correr para o primeiro vale, primeiro monte, o primeiro profeta e acompanhar a orientação que ele deu. Pode ser, no momento de maior desespero, talvez você tenha que fazer isso, ou talvez precise disso, mas você tem a instrução. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E o que você for falar ao Pai, irmão, a Bíblia diz que Ele vê o que está em secreto, o que está lá dentro de você. Essa é a diferença do filho para quem não é. Ele encontra no Pai, né? Ele encontra. Um dia desse, era 2 da manhã, a Inês me acorda, pai, resolve um problema para mim aqui. Eu não vou dizer qual é o problema agora, mas eu me levantei e disse, o que foi, filha? Resolve esse problema para mim. Eu fui resolver. Porque ela sabia que o pai iria socorrê-la. Era de madrugada. Eu já dormia. Mas eu fui socorrê-la. Então, não brinque com a doutrina. Não despreze a doutrina. Não negligencie a doutrina. Olha o que eu estou falando com vocês aqui, irmãos. Isso é coisa séria. Que ninguém abandone a congregação. O texto diz, e não deixando a congregação, como é costume de alguns. Por que não deixar? Porque você perde o hábito de congregar, perde a alegria, o prazer de estar congregando. Nós temos irmãos que no início do mês jogam um dado assim, para ver qual reunião que ele vai. Vem uma reunião, depois falta 2, vem outra, e fica daquele lenga-lenga, não tem compromisso, não tem dedicação, e vão perdendo o hábito. Por que reunir? A Bíblia diz no versículo 24 de Hebreus capítulo 10, 24, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu estou junto com vocês porque eu preciso ser estimulado na prática do amor. E o versículo 25, para nos admoestarmos, preparando-nos para o dia do Senhor que se aproxima. Então esse momento de estar junto aqui é para o exercício do amor e para a admoestação. Igreja é lugar de exortação. Portanto, quem se afasta tem problema. Olha, irmão Valtir dizia que um dos primeiros sinais da pessoa que não está bem com a igreja, com dificuldades, é ela que se afasta. Ela começa a faltar, ela começa a não ser presente, a não ser constante. E quais são as pessoas que estão mais vulneráveis? Quem são essas pessoas que estão mais vulneráveis? Eu estou falando isso, irmãos, por anos de experiência com a igreja, anos convivendo com os irmãos. O primeiro grupo de pessoas vulneráveis são aquelas que
se desanimam diante de qualquer coisa. São aqueles que têm muita facilidade. Uma chuva desanima. O carro está com desanima. Um filho tem uma febrezinha, desanima. Ou uma febre alta, desanima. Deu uma dor de barriga, desanima. Ah, eu não estou bem hoje. Estou com mal-estar, estou com aperto no peito. Desanima. São aqueles que facilmente retrocedem, não vão, ficam ali. E o filho está vendo. O molequinho está vendo. Viu, Adela? Suas duas meninas estão vendo. É, papai não quer nada com a igreja mesmo. Também não deve ser uma coisa interessante mesmo, não. Eu vou achar mais interessante que o mundo. Porque a igreja é uma coisa chata. Além do mais, quando eles chegam, só chegam reclamando. Que a reunião está botada, o irmão já falou muito, que não sei o que, então os filhos vão crescendo sem gostar das reuniões. Outro grupo, aqueles que se ferem diante de uma mágoa, diante de uma palavra maldita por um irmão, diante de um olhar atravessado. Irmãos, nós temos tantos colegas de fé vulneráveis a um olhar mais duro, a uma palavra dura. Eles desmontam-se, não estão preparados para uma exortação, uma chamada de atenção. Quando alguém se impõe uma disciplina, a pessoa não quer mais ficar nesse lugar, porque eu não aceito isso. E o outro grupo são aqueles que se rebelam. Há uma predisposição para não aceitar a orientação que é dada. Então eles se levantam contra e vão embora. São três grupos de pessoas que, vejam vocês, os desanimados, os que se ferem e os que se rebelam. Essas pessoas não entendem muitas vezes que o problema é interior, é lá dentro. E vai sair daqui, para onde for, vai viver o mesmo problema. Lá vai sofrer também com mágoa, ressentimento. Lá também vai ter problema com rebeldia. A mesma coisa. Então o problema é que eu tenho que tratar. Eu preciso cuidar de mim primeiro. Eu lembro de um caixão onde estava aqui, o corpo do irmão Valdir estava aqui. Esse local encheu de irmãos que passaram por nós e se foram. E não voltaram. E vários deles me abraçaram. Sabe o que eles falaram comigo? Teve um que falou assim: eu sei que parte destes cabelos brancos aí é por minha culpa. Teve uma que falou. Eu achei aquilo fantástico. Eu sei, não está aqui. Eu sei que parte desse cabelo branco na cabeça do irmão Valdir é por minha culpa. Olha ali, que testemunho desse irmão. Outro falava: irmão, o que eu aprendi aqui. Irmão, olha irmão, a quantidade de depoimentos que eu ouvi. Olha irmãos, aquilo que eu sei sobre a igreja, aquilo que eu sei sobre isso, eu aprendi com os irmãos. Mas às vezes se sentem feridos, se sentem desanimados e vão embora. Se vão. Qual é o meu pedido a vocês? Não se afastem. Perseverem. Não abandone a congregação. Irmãos, eu poderia estar aqui fazendo uma campanha financeira para você ser abençoado e eu ser abençoado com a sua contribuição. Mas não é isso que eu estou fazendo. Nem vou fazer, nem quero fazer. Eu não preciso. Posso até precisar dos irmãos para ser exortado, para ser edificado, para ser abençoado. Posso até precisar de vocês. Mas o que eu como é com o suor do meu rosto, do meu trabalho.
Quando eu falo isso com vocês, é porque eu tenho vivência, anos de igreja, e eu sei que os que vão e voltam, os que oscilam para lá e para cá, essas pessoas em algum momento elas vão perceber o tempo perdido por imaturidade. É hora da gente se firmar. Toma uma decisão: eu não vou abandonar a congregação, isso não vai ser mais costume meu, acabou. Eu vou perseverar, eu vou estar com os irmãos. Esteja a igreja vivendo um momento maravilhoso, esteja vivendo um momento difícil, mas eu vou estar na igreja, eu vou estar com os irmãos. É isso, irmãos. Amém, queridos? Eu vou parar aqui, porque o último tópico que eu ia falar hoje é que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Essa é a terceira advertência. Vamos recordar aqui. A primeira: quem pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Segundo, que ninguém brinque ou distorça a sã doutrina. Amém? E terceiro, que ninguém abandone a congregação. Que você não abandone o seu grupo familiar. Persevera lá no grupo familiar. Vai ao grupo. Tem irmãos que não vão ao grupo, não frequentam o grupo. Procure o grupo. Se restabeleça a comunhão com os irmãos do grupo familiar. Você só vai ser abençoado. Veja, irmãos, são 3 conselhos. São 3 orientações que eu estou dando a vocês. E guardem este próximo que eu estou falando aqui. Que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Porque este texto, é exatamente neste texto que Deus tratou muito com a minha vida. Eu vou deixar para um momento próprio, talvez domingo próximo, não sei, ou numa outra reunião com os irmãos, para tratar desta questão. Eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos. Se estamos em paz e na paz do Senhor, as coisas vão ficar muito mais fáceis para a gente caminhar. Então, atentem para isso. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações e sejamos agradecidos. Amém?